Bem-vindo ao canal Raul Literário. Vou explicar como o pensamento de Jesus Cristo deixou de ser um pensamento judaico raizante e passou a ser um pensamento romanizado. No ano 70, com a queda do Templo de Jerusalém e a expulsão dos judeus de suas terras, os romanos, que eram uma pátria estrangeira, dominaram Jerusalém e os judeus daquela região que não queriam se curvar a Roma tiveram que sair da terra que lhes pertenciam e foram para outras regiões, onde formaram comunidades. Nenhum dos membros da elite judaica saiu da cidade e um pouco antes da tomada de Jerusalém foi Paulo de Tarso, pois os conflitos naquela região já vinham se intensificando antes mesmo da queda do templo. E Paulo acabou caindo nas mãos dos romanos, sendo que ele foi para Roma por ter cidadania romana. Paulo foi pego e preso pela guarda pretoriana, que era a guarda pessoal do imperador romano, e teve que se aliar à forma de pensamento romano. E através do pensamento de Paulo de Tarso foi que o pensamento de Cristo começou a ser romanizado. Quando Paulo se alia ao Império Romano, ele traz uma nova concepção das ideias cristãs. Agora vamos ver algumas divergências entre o pensamento dos evangelistas e o pensamento de Paulo de Tarso. Se nós formos para Mateus capítulo 17, versículo 24 a 27, nós vamos ver que Jesus Cristo não paga imposto. Jesus deixa claro que o Filho de Deus não paga imposto, assim como o Pai não cobra imposto do Filho, então Jesus, como Filho de Deus, não precisa pagar imposto, já que Deus é o dono da terra e Jesus o herdeiro legítimo de Deus, e que os judeus, por serem um povo de Israel, também não precisam pagar imposto, já que os judeus são um povo escolhido e também são os filhos legítimos de Deus. Mas quando nós vamos para Romanos, capítulo 13, versículo de 1 ao 3, vamos ver que Paulo de Tarso pede para os cristãos que estão estabelecidos em Roma que se submetam às autoridades, porque naquela época tinha cristãos que queriam manter suas tradições, só que Paulo diz para eles não se rebelarem para não sofrer as consequências de seus atos. Então Paulo reforça para os cristãos pagarem imposto e não se rebelarem contra as autoridades romanas. Assim, Paulo de Tarso submete os cristãos a obedecerem às autoridades romanas. Se nós formos para Mateus capítulo 22, versículo 15 ao 22, vamos ver que existe uma discussão entre Jesus Cristo e os líderes religiosos. Aí Jesus fala para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui Jesus deixa claro para dar a César o que é de César. É como se Jesus estivesse falando que o Império Romano é um império opressor e uma pátria estrangeira no território palestino, e que se expulsasse Roma da Palestina, que devolvesse a Roma tudo o que lhe pertencesse, ou seja, dai a César o que é de César, e que deixasse Jerusalém com o povo judeu, pois o povo judeu e toda a tradição judaica é pertencente a Deus, ou seja, dai a Deus o que é de Deus, reformulando o que é de César e o que é de Deus. O que é de Deus é o modo de vida camponesa, é seguir as leis judaicas, é o culto a Yahvé. Então, o que é de Deus é o modo de vida e as tradições judaicas. E o que é de César? De César é a tributação, ou seja, os impostos pagos ao Império Romano, a legislação estabelecida pelas leis romanas, um exemplo é a pena de morte. Toda a jurisdição é Roma que estabelece, a administração dos territórios dominados é exercida pelo Império Romano e também o culto aos deuses, tudo isso é pertencente ao Império Romano. Se nós formos para Filipenses capítulo 4, versículo 3 ao 22, Paulo de Tarso diz para todos os santos saudarem especialmente os que estão no palácio de César e que Clemente está cooperando com ele, Paulo, na causa do Evangelho. Aqui temos um adendo, além de Paulo de Tarso abençoar os da casa de César, abençoaram o Império Romano, império esse que destruiu o Templo de Jerusalém e expulsou os judeus de suas terras. Paulo diz que Clemente está cooperando com ele no Evangelho e que esse está no livro da vida. Esse Clemente que Paulo reverencia provavelmente é o Clemente de Roma. Na época que Paulo escreveu a carta aos Romanos, Clemente de Roma era uma autoridade do poder religioso romano e depois virou Papa do Império Romano.
Além de Paulo de Tarso abençoar os que estão no palácio romano, ele está com Clemente de Roma, uma autoridade do poder religioso romano, formulando um novo evangelho, um evangelho a serviço de Roma, muito diferente de Jesus Cristo, que foi julgado e morto pelo Império Romano através da crucificação. Outra divergência entre as ideias dos evangelistas e as de Paulo de Tarso é sobre o paraíso. Se nós formos para o Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 4, no caso, o evangelista João, quando estava em Patmos, diz que o paraíso é na terra, que haverá novos céus e nova terra, e que a nova Jerusalém desce do céu e adorna a terra. Para os judeus, o paraíso é terrestre, a nova Jerusalém desce dos céus por parte de Deus e transforma a terra no paraíso. Então, o paraíso é na terra, que seria a nova Jerusalém. E por estar protegido pelo próprio Deus e por ser o templo de Deus na terra, essa nova Jerusalém nunca mais seria destruída. E essa nova Jerusalém seria uma reconstrução da antiga Jerusalém, só que em forma de paraíso. E seria entregue aos judeus. O povo judeu é quem preserva as tradições judaicas, e que seriam as ovelhas perdidas da casa de Israel, que em outros tempos tiveram que sair de suas terras e formado outras tribos, povos e línguas. Agora esses judeus de todas as nações formariam as 12 tribos de Israel e restauraria a fé judaica e retornaria para a Nova Jerusalém, ou seja, voltariam para casa. Já em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 ao 4, Paulo diz que existe um terceiro céu e o paraíso seria nesse terceiro céu. Então, o paraíso para Paulo de Tarso seria no céu, nada mais é que uma ideia platônica, que a Terra seria um mundo corruptível, ou seja, um mundo sensível, ao qual podemos sentir e tocar, e que o mundo perfeito seria um mundo inteligível, que seria um mundo espiritual. Esse mundo perfeito para Paulo de Tarso é o paraíso. O paraíso seria um mundo incorruptível. E para Paulo, o paraíso se encontra no terceiro céu, enquanto que para os judeus raizantes, o paraíso é na terra, a terra transformada na Nova Jerusalém que vem do céu por parte de Deus. Para Paulo, o paraíso é no céu, então Paulo de Tarso usa das ideias platônicas para compor no imaginário popular o paraíso. Até porque Paulo está dentro de uma concepção platônica de mundo, que foi inserido pelo Império Romano, que dominaram a Grécia Antiga e absorveu da cultura grega. E Paulo bebe dessa fonte, já que ele está inserido no mundo grego-romano e constrói essa imagem do paraíso no céu. Além disso, Paulo de Tarso estende a salvação não só para os judeus, mas para os gentios. Nesse caso, como Paulo está correligionário a Roma, ele estende a salvação para os territórios romanizados. Então Paulo estende a salvação para os de Roma e todas as outras regiões dominadas e administradas pelo Império Romano, como a Galácia, a Frígia, Éfeso, Corinto e todas as províncias romanas. A partir de Paulo de Tarso, todas as províncias romanas podem participar da salvação. Temos muitos pontos de divergência entre o pensamento dos evangelistas e o pensamento de Paulo de Tarso, mas vou apontar só mais uma divergência, que é a atitude de Jesus e a atitude de Paulo em relação a Roma. Em Lucas, capítulo 8, versículo 27 a 33, Jesus Cristo encontra com 2 endemoniados. Então Jesus expulsa esses demônios e introduz a uma manada de porcos que se precipitam por um despenhadeiro e morrem nas águas. Esses demônios se denominam de legião. Legião na época era a principal e mais organizada unidade militar do exército romano, ou seja, era uma tropa romana organizada por volta de 3.000 a 5.000 soldados e representava o símbolo de força militar romana, a serviço de manter o controle do Império de Roma sobre os povos dominados. Então, no Evangelho de Lucas, Jesus faz uma crítica velada, comparando uma legião de demônios a uma tropa romana, como se dissesse que aqueles demônios fossem como uma legião romana, ou aqueles demônios fossem como uma tropa romana, que depois de expulsos foram parar em uma manada de porcos. Lembrando que para os judeus os porcos são considerados animais imundos ou impuros. É como se no Evangelho de Lucas estivesse dizendo que essa legião de demônios que habitavam os corpos daqueles 2 endemoniados representam uma tropa romana e que também era como um bicho imundo, e que em breve iriam cair no despenhadeiro, ou seja, esses demônios que representavam a legião romana seriam em breve derrotados.
A crítica velada no Evangelho de Lucas compara a tropa romana a uma legião de demônios, a bicho imundo e que em breve cairiam como porcos nos despenhadeiros. Já em Paulo de Tarso, em Éfeso, capítulo 6, versículo 12 a 17, Paulo diz que a fé dos cristãos é como uma roupa de batalha romana, ou seja, a armadura romana seria a armadura de Deus. Então a sandália seria o evangelho, por onde caminhamos na palavra. O capacete seria a salvação, que através de uma mente protegida e de bons pensamentos se tem a salvação. A espada é a palavra, por onde praticamos boas ações. O escudo é a fé ou a defesa contra as investidas mundanas, que desvia o cristão do caminho correto e etc. Para Paulo de Tarso, o símbolo da fé cristã é representado por Roma. As vestes dos soldados romanos seria a representação da fé. Paulo mais uma vez atribui a fé dos cristãos à simbologia romana. A mesma Roma que destruiu o Templo de Jerusalém, expulsou os judeus da Terra Santa e crucificou Cristo. Para Paulo, Roma representa a fé cristã. Quando nós vamos para Gálatas, capítulo 2, versículo 19 a 20, Paulo de Tarso diz que ele estaria morto pela lei, mas está crucificado em Cristo. Aqui, Paulo de Tarso cancela as leis judaicas e se alinham com a ideia de crucificação como símbolo da salvação. A cruz se torna símbolo da fé cristã e a crucificação o ato de sacrifício de Jesus pela humanidade. As leis judaicas são abolidas e a fé em Cristo passa a ser pregada para os gentios que habitam em toda a região dominada e administrada por Roma. Então a cruz romana se torna símbolo da fé e, através de Paulo de Tarso, o ato máximo de sacrifício que Jesus fez pela humanidade foi a crucificação, que é a pena de morte estabelecida por Roma. E a cruz passou a ser símbolo da fé cristã, propagado através das igrejas e do imaginário cristão ao longo dos tempos. Enquanto os evangelistas traziam uma fé judaica raizante, Paulo de Tarso trazia uma fé romanizada. E aqui terminamos o vídeo dos pensamentos dos evangelistas versus pensamentos de Paulo de Tarso.